Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos cubra de bênçãos, de paz e nos oriente sempre. Será que todos nós somos gratos? Será que todos somos gratos? Vamos ver, né? Então, quando nós tomamos contato com a doutrina espírita, estabelecemos informações bastante úteis para as nossas vidas. A descoberta de que somos todos filhos de Deus, marcados para o encontro com Ele. Todos os espíritos são criados por Ele. Todos nós fomos criados por Deus, não tem como fugir. Portanto, todos somos, mesmo aqueles que praticam as coisas mais atrozes, até aqueles que vocês pensaram, que parecem mais abjetos, são perfectíveis. Todos somos espíritos fadados à sublimidade. Porque fomos todos criados perfectíveis, com condições de avançar, melhorando o nosso interior e ganhando cada vez mais virtudes. E cada vez que ganhamos virtudes, vamos nos tornando mais plenos da presença de Deus dentro de nós. É lógico, cada vez que nós melhoramos, estão ouvindo aí atrás? Não? Está ouvindo, Alberto? Então, quanto mais nós melhoramos, mais nós nos aproximamos de Deus, né? Mais nós sentimos a sua presença dentro de nós. Mas o nosso avanço é muito lento. Por que será? Devido à nossa ingratidão, diz Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, que revolta sempre os corações honestos. E realmente, né? Quando as pessoas são ingratas, as pessoas se revoltam, porque aqueles que são egoístas, eles não acham que não precisa ser gratos. Mas a dos filhos para com os pais é ainda mais odioso. Então, de todas as ingratidões, a dos filhos para com os pais é mais odiosa. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre muitos problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões e as virtudes. Então, por isso que fala assim, o fulano faleceu, ele está com Deus. Nem sempre, porque ele vai estar do mesmo jeitinho que ele era aqui. A gente leva tanto as virtudes quanto as mazelas, né? As más paixões. Então, se eu sou uma pessoa que só faz o bem, pessoas do bem, é lógico que do outro lado eu vou ser pessoa do bem também. Mas se eu for pessoa do mal, eu vou chegar do outro lado e vou continuar do mesmo jeito. Não muda assim de uma hora para outra. Não dá salto, né? As virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoam no espaço. Então é lógico que o espírito vai se aperfeiçoando no espaço também. É lógico que aqui na Terra ele adquire mais experiência, mas lá no espaço ele também se aperfeiçoa. Ou então ele permanece estacionário. Como estacionário? Não evolui. Ou nós evoluímos ou estacionamos. Nós não podemos andar de ré. Regredir, o espírito não regride. Ele pode estacionar ou tem que aperfeiçoar. Ele permanece estacionário até que deseja receber a luz, porque Deus não força nenhum dos seus filhos. Não, você tem que seguir a luz. Não. Quando ele desejar receber a luz, ele vai receber dos amigos espirituais superiores que já estão do outro lado, né? Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos
e insaciados desejos de vingança. Então tem muitos que partem daqui da terra cheios de ódios, e ódios ferrenhos mesmo, né? E também com sede de vingança. Aquele que parte com sede de vingança, ele continua com sede de vingança. Não é porque ele saiu daqui que ele deixou de ter vontade de se vingar do seu algoz. E ele poderá se vingar de que forma? Obsidiando, né? Aos mais adiantados é dar cela de sua vida. Veem então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar uma boa resolução. Então, aqueles que são mais adiantados, é permitido a eles entrever um pouco da sua vida aqui na Terra. Mas aqueles mais adiantados, aqueles que não são adiantados, não tem como. Eles podem ver, vão ver as suas paixões funestas, os seus erros, e o que vai acontecer? Eles vão à terra para fazer isso, e eu não fiz. Porque a gente comete tanto engano no nosso dia a dia, né? Então a gente acaba cometendo esses desenganos. Aí quando chega do lado de lá, a gente fala, poxa, eu não era para eu fazer isso, era para fazer aquilo, mas eu fiz isso, e agora? Aí eles são induzidos a tomar uma resolução boa, não são forçados, porque a espiritualidade, Deus não força ninguém, nós não somos forçados a nada. Então aí eles compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão e com o coração tomado de ódio. Então, se eu parto com o coração tomado de ódio, não só o desencarnado, mesmo o encarnado, se ele está com o coração tomado de ódio e injúrias, ele não sabe, sem o perdão, o coração dele está sempre amargurado. Está sempre amargurado. Se eu não souber perdoar, está sempre amargurado. Só que antes de eu pedir perdão ou de eu perdoar alguém, eu tenho que me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu não posso perdoar os outros também. Então, existe o perdão e o auto-perdão. O auto-perdão é perdoar a si próprio. Nós temos um grave problema com a ingratidão. O problema é que não queremos abrir mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa soberba e da nossa vaidade. Nós não queremos abrir mão do orgulho, da vaidade, nós queremos continuar egoísta, vaidoso, soberbo, né? E é exatamente por isso que podemos ser definidos como almas ingratas. Nós não sabemos agradecer aquilo que recebemos. Esse slide aqui, acho que eu já falei. Muitos desses espíritos que levam suas paixões e as virtudes inerentes à sua natureza, inerente aqui natureza, a natureza que eu tenho. Levo coisa boa ou levo coisa ruim, né? Permanece, ele se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, não sabemos bem dizer àqueles que agem em nosso favor. Nós não sabemos oferecer de volta bons sentimentos para aqueles que de alguma forma contribuíram para que o nosso planeta melhore, para que nós nos melhoremos. Se observarmos as diversas obras espíritas, vai ser possível que nos identifiquemos como espíritos que temos uma dificuldade enorme
uma dificuldade enorme de agradecer as pessoas por aquilo que nos fazem, achando que são obrigadas. Tem pessoas que ainda dizem assim, não fez nada mais que obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Nós não somos e ninguém é obrigado. A gente tem que fazer por amor, por vontade própria. Esquecemos de ser grato a todos e a tudo. Nós nos fechamos dentro de nós mesmos e dificilmente compartilhamos com os outros o prazer de recebermos algo bom com as outras pessoas. Vocês já observaram, quando acontece alguma coisa ruim, a gente conta para os outros porque a gente quer desabafar. Mas quando a gente recebe alguma coisa boa, a gente não conta. A gente guarda para nós. Por quê? É egoísmo, né? Por que eu posso contar o ruim e não posso contar o bom? Tem gente que fala assim, bate na madeira. Não, se você começar a falar, agora tudo. Então, vamos ficar quieto que é melhor. Precisamos vencer esse vício da ingratidão e darmos um passo na direção da nossa melhora moral e sermos mais felizes. E nesse cenário da ingratidão, onde nós nos movimentamos, podemos perceber 4 grades de ingratidões que cometemos em nossas vidas. Somos ingratos de maneira muito forte em 4 situações e precisamos vencer essas ingratidões. A nós cabe deixar as ingratidões e viver essas 4 gratidões. Se nós conseguirmos desatar esses nozinhos que ainda nos prendem, vamos nos desembaraçar, vamos nos desprender de uma série de amarras que nos impede de vivermos em paz, viver em paz e com felicidade. Portanto, vamos colocar em nosso dia a dia a gratidão para que encontremos a paz que todos queremos, todos nós queremos paz. Mas a paz começa dentro de nós primeiro. Se eu não estou em paz, eu não posso desejar paz para ninguém. A primeira grande ingratidão que cometemos é para com Deus. Nós somos profundamente ingratos com o Criador. Não valorizamos aquilo que Ele nos dá, não respeitamos suas leis, não valorizamos aquilo que Ele nos oferece. Se tivéssemos a possibilidade de perceber tudo que Deus nos oferece, seríamos mais gratos. Deus nos oferece tantas maravilhas, mas infelizmente não conseguimos perceber. Ele nos oferece desde a nossa criação, de termos um corpo, bonito ou não, mas temos um corpo, de termos inteligência e tantas outras maravilhas. Agradecer pelo dom da vida, não por somente existir, mas também pela oportunidade de termos uma história para todo o sempre. Isso é muito importante, sermos gratos pela oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta azul. Por Ele ter nos enviado seu Filho unigênito, Jesus, temos que ser gratos a isso também. Para servir de guia e modelo, por sermos espíritos perfectíveis, isso é um benefício extraordinário que Ele nos concede. Tudo isso é muito importante. Aliás, é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Mas não conseguimos perceber essa grandeza de Deus em redor dos nossos passos. Ser gratos também pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido que Jesus nos enviou, Nós temos que ser gratos a isso, porque é graças a Jesus que nós temos o conhecimento espírita, um pouco de conhecimento, porque não conhecemos nada ainda, Somos hoje uma sociedade marcada pela presença do materialismo e sofremos as consequências do materialismo em nós. E quando muitas vezes achamos que estamos corretos, abraçando a proposta do materialismo em nossas vidas, estamos a bem da verdade e nos afastamos de Deus.
Quando nós começamos a ficar muito materialista, abraçamos o materialista em excesso, nós precisamos da matéria? Sim. Nós precisamos de uma casa confortável para morar, de um carro confortável para andar, né? Precisamos de ter um salário para sobrevivência, mas nós não podemos ser apegados, apegar aquilo e ficar doente por aquilo. Não, isso aqui só nos traz sofrimento depois. E nós estamos fazendo um movimento contrário daquele que ele nos propõe, que ele gostaria que fizéssemos. É por isso que sofremos tantos desenganos. Constituímos hoje uma sociedade profundamente infeliz, uma sociedade marcada pela depressão, pelo vazio existencial, pela insatisfação, pelas crises de angústia, de ansiedade, que são resultados do nosso processo de afastamento do Criador. Por quê? Porque quando nós criamos na nossa sociedade pensamentos que negam a existência do Espírito, a existência de Deus em nós, e tudo que diz respeito às nossas vidas, estamos nos condenando ao sofrimento, porque não é esse caminho, o caminho que nos conduz a Ele, a Deus, né? A nossa ingratidão a Deus é tão grande e por conta disso sofremos amargamente com o nosso afastamento dele. Mas mesmo assim, não nos predispomos a dirigir nossos passos na sua direção. Ele nos dá a bênção da reencarnação quantas vezes precisarmos para que possamos nos corrigir, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então, quantas vezes for necessário, Ele nos dá a bênção da reencarnação. Se nós partirmos daqui, nós vamos retornar para refazer nosso caminho, refazer aquilo que nós erramos, consertar, né? Nos dá o dom da imortalidade para que possamos existir para todo o sempre. Mesmo assim, não nos sentimos animados a seguir seus ensinamentos, os seus exemplos. Ele nos dá a bênção da comunicabilidade com os espíritos que partiram, né? Quantas pessoas recebem mensagens de seus familiares, receberam tantas cartas de Chico Xavier, graças ao quê? A comunicabilidade com os espíritos, aqueles que partiram. Então, nós temos que agradecer a tudo isso. Preferimos o sofrimento, a dor, a angústia das situações que decorrem desse afastamento, do que refazer o nosso caminho de volta para Deus e sermos gratos a Ele por todas as coisas que nos oferece, pelos inúmeros benefícios, talentos que Ele nos concede, pelos tesouros que deposita aos nossos pés. Que tesouros? Nós temos o tesouro da fala, nós temos os tesouros da boa vontade, os tesouros da saúde, né? Tudo isso são tesouros que Deus nos ofereceu, para que consigamos acertar nas nossas vidas. Então, quando por algum motivo nós não conseguimos fazer essa movimentação, vamos descobrir que no fundo, que por trás de todos esses sofrimentos, é porque somos muito profundamente ingratos a Ele. Precisamos romper com essa falta de gratidão para que mudemos esse estado de espírito, para nos aproximar do Criador e de fato sentir a sua presença em nossas vidas, preenchendo os espaços vazios de nossas almas, conferindo a cada um de nós a serenidade que nos falta e a paz de espírito que tanto buscamos.
A partir do momento que descobrimos que temos um Deus Criador, que nos cuida de maneira incessante, que nos oferece inúmeros recursos para alcançar a melhora moral, que todos precisamos, vamos encontrar a serenidade que precisamos. Até aqui, até que essa melhora vai depender de cada um de nós. Então, essa melhora íntima vai depender de cada um de nós. Eu não posso melhorar pelo meu marido, eu não posso melhorar pelos amigos, pelos meus filhos, pelos meus netos. Cada um vai ter que fazer a sua parte. Ah, mas você vai no centro, você melhora por mim. Negativo. Cada um melhora por si. Então, a primeira gratidão, vimos que é para com Deus. A segunda das grandes gratidões são para os nossos pais. A segunda é para a nossa mãe, que tem um papel fundamental em nossas existências. Foi ela que nos gerou, foi ela que nos deu a possibilidade de nosso retorno à vida corpórea. Porque se ela não quisesse, ela poderia ter nos abortado. Se ela não quisesse, ela simplesmente abortava e pronto, né? Mesmo que sejamos os filhos adotivos, temos uma dívida de gratidão com nossa mãe biológica, por elas terem permitido o nosso renascimento. Temos que ter gratidão pela educação que nos deram. Muitos filhos, que não respeitam seus pais e dizem que eu não pedi para nascer. Muitas vezes eu já ouvi muito isso. Então, como não pediu? Tanto pediu que implorou pela oportunidade de renascimento, né? Nós imploramos muitas vezes, porque não está na hora de nós virmos, e a gente implora tanto que, então vai com Deus. Aí chega aqui e não dá conta. E quando somos adotivos, essa gratidão se estende ainda mais. Por essa mãe não ter obrigação de nos cuidar, mas cuidou por amor. Pelos cuidados, pelos carinhos que tiveram conosco, pelas noites mal dormidas, mesmo não sendo filho de sua carne, mesmo não tendo saído de suas entranhas. Porque o ser humano é o único ser, é o único entre os mamíferos que nascem dependente. Os outros animais acabam de nascer, já ganham a sua vida. O ser humano necessita de cuidados. Tem animais que nascem imediatamente e correm para a água. A tartaruga, por exemplo, ela acaba de nascer e vai para a água. O boizinho, ele acaba de nascer e já faz força, se levanta e encosta nas patas da mãe, e ali fica, a mãe vai andando, ele vai andando junto. Então, não precisou da mãe pegar na mão, levar para caminhar, ele aprendeu sozinho, né? Nós, ao contrário, necessitamos de alguém que nos proteja, que nos cuide, que nos alimente para que possamos nos desenvolver. É impossível um ser humano chegar à idade adulta sem os cuidados de alguém e dizer que não deve nada a ninguém. Devemos sim. Uma mãe cuida de seus filhos, da carne ou não. Mesmo depois de adultos, as mães se preocupam com eles. Para que chegássemos à idade adulta. Quem tem filho adulto aqui? Não se preocupa? O meu era casado e eu me preocupava com ele ainda. Meu neto está com quase 40 anos e me preocupa, ele está lá em Campo Grande. Eu falo, ai meu Deus. E a avó é igual a mãe, né? Mas eles não necessitam de cuidados. Tem animais que nascem e imediatamente ganham suas vidas. Com certeza alguém nos cuidou, nos tratou, nos lavou, nos alimentou, nos colocou para dormir. Não tem como o ser humano sobreviver sem os cuidados de outra pessoa. Por conta disso, temos essa dívida de gratidão
com nossa mãe, biológica ou não. Porque quando a mãe adota alguém, ela também, se ela adota a bebezinha, ela também vai perder noite de sono, ela vai cuidar, né? A terceira gratidão é para com nossos pais, pois eles forneceram a metade do material genético que nós recebemos. Metade é dele, independente de ele ter participado ou não da minha vida, dele ter abandonado minha mãe, dele ter descuidado da minha educação, descurado, aliás, ou não. De eu ser adotivo ou não, isso não importa. Temos que ser gratos àqueles que deram a vida e nos ofereceram o melhor que puderam. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas meu pai não ofereceu isso. Os pais oferecem aquilo que ele pode, o melhor que ele pode. Por isso temos dívida de gratidão para com eles. Mesmo aqueles que não foram presentes na formação intelectual e moral em sua vida. Se nós temos essa dívida com quem nos ofereceu o material genético, que dirá daqueles que, além de oferecerem o material biológico, ofereceram também o suporte que nós precisávamos para seguir nossas vidas? Aquele que deu suporte, que deu estudo, né? Com os filhos adotivos, o procedimento não é diferente. O pai não ofereceu material genético, mas cuidou de ti, pois ele não tinha obrigação de cuidar. A ingratidão filial é um dos fenômenos mais dolorosos de que a doutrina espírita trata. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, honrarás a vosso pai e a vossa mãe. Essa frase, honrarás a vosso pai e a vossa mãe, não é do Evangelho segundo o Espiritismo, não é de Jesus. É do Velho Testamento, está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo longo, né? Sobre honrar seu pai e sua mãe. No Evangelho diz, honrarás teu pai e tua mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Falando sobre a ingratidão. Como que os filhos podem ser ingratos com seus pais? Com aqueles que nos cuidaram? Todos esses fenômenos são de ingratidão aos nossos pais. Retirando deles a paz, a serenidade que eles precisam, dando-lhes dissabores, envergonhando suas vidas, não lhes tratando de maneira correta, sendo agressivos, amargos, violentos, indiferentes. Todas essas ações são ingratidão àqueles que nos deram a vida. Os espíritas, portanto, certo do significado da vida antes e depois da desencarnação, necessitam ter uma visão mais ampla do significado de pai e mãe em nossas vidas. Mesmo que eles sejam difíceis, amargos, viciados, que tenham nos abandonado, ainda assim temos uma dívida de gratidão para com eles. O mandamento da lei de Deus não diz amarás o teu pai e tua mãe, diz honrarás teu pai e tua mãe. Honrar é muito mais que amar. Significa torná-los dignos do nosso amor, do nosso carinho. Eles merecem muito pelo muito que nos fizeram. Não desonrem o seu pai e a sua mãe. Não os façam passar vergonha. Não os façam sofrer. De que forma envergonhamos nossos pais? De duas maneiras nós envergonhamos nossos pais. Primeiro, vivendo de maneira dissoluta, de maneira que envergonhe, tendo conduta que os expõe diante das pessoas. Comportamento diante da sociedade, de maneira que eles precisam justificar a conduta dos filhos, né? O filho faz alguma coisa, aí a mãe passa a mão na cabeça, não, é porque ele não estava bom, ele estava nervoso. Aí, para
desfazer a vergonha, os pais ficam justificando o acontecido. Trazendo vergonha para os seus dias, fazendo que eles diante das pessoas passem por dissabores desnecessários. Podemos também promover a desonra de nossos pais com as viciações, nos drogando, viciando, vivendo de maneira errada no crime em que nossos pais se envergonham com a vida que levamos. A segunda maneira é quando eles ficam velhos e vão precisar da nossa ajuda, que eles não poderão mais se cuidar, não poderão mais se manter, não poderão mais tratar de si próprios porque estão velhos e nós os tratamos com desonra, abandonando em casa depois de um AVC, de um Parkinson avançado, um Alzheimer. Nós os ignoramos, rejeitamos-os de nossas vidas, retiramos-os de nossas vidas como se eles fossem trastes imprestáveis. Isso também é desonrar em nossos pais. Temos que ser gratos em 3 aspectos. Primeiro, gratidão a Deus por tudo que nos concede. Segundo, a mãe, porque ela nos ofereceu o seu leite, pelas noites mal dormidas, enfim, por tudo que ela nos proporcionou. Terceiro, aos nossos pais, por tudo que nosso Pai nos concedeu durante a nossa vida física, por tudo que Ele nos concedeu durante a vida. A quarta gratidão é com os nossos mentores espirituais, que têm uma história muito antiga conosco, portanto, merece nossa gratidão por todos os cuidados com relação a nós. E olha que damos trabalho aí para esse nosso mentor. Meu Pai do céu, damos trabalho no nosso anjo, viu? Temos de ter gratidão a Deus, sim. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo devemos a Ele. Temos que ser gratos aos nossos pais? Claro que sim. Na Revista Espírita de 1865, de agosto, na edição da FEB, na página 340, a mensagem se chama A Chave do Céu. A mensagem de Lacordaire, ele indaga a Deus sobre a caridade. Se nós estaremos praticando caridade quando esquecemos da família, quando nós esquecemos da família para ajudar outras pessoas? A resposta: ó Senhores, de certo, sim. E estabelece 5 degraus para a caridade. Primeiro, os cônjuges e filhos. Temos que cuidar deles, eles merecem nossa primeira atenção. Segundo, os autores dos nossos dias. E quem são os autores dos nossos dias? Os autores dos nossos dias são aqueles que são os responsáveis pela sua história. Os espíritos nem dizem nossos pais, porque esses autores podem ser uma madrinha, um padrinho, tios, avós, aqueles que assumiram o compromisso de nos cuidar. Então, a nossa dívida de gratidão também é aqueles que nos cuidaram e podem ser também pais biológicos, podem ser também, mas se não tem, na falta do pai biológico, é o padrinho, a madrinha, os avós. Hoje nós vemos muitas crianças em poder das avós, né? Então, a nossa dívida de gratidão também é aqueles que nos cuidaram, que podem ser pais biológicos. Temos que ser gratos a Deus, aos pais biológicos, pelo material genético, mas que podem ser outros que assumiram o papel de nos cuidar, de nos educar e encaminhar para a vida, nossa vida do dia a dia. O terceiro são os irmãos segundo a carne, aqueles que Deus enviou para que fossem nossos irmãos consanguíneos. O quarto são os nossos amigos do coração. São aqueles a quem devemos gratidão de cuidar dos nossos queridos amigos. E quinto, os pobres de todos os jais,
a começar pelos mais miseráveis. Estamos com a pirâmide invertida, estamos deixando a família para trás e cuidando dos de fora, e esquecendo os de dentro. É preciso resgatar essas 4 gratidões. Deus, nossa mãe, nosso pai e o último deles, nosso mentor. Nosso mentor espiritual é digno de muita gratidão de nossa parte, porque foi ele que se comprometeu com a nossa vinda. Ele é o amigo espiritual que está conosco há séculos e milênios, que se comprometeu conosco nesta encarnação, apostou que daríamos certo e comprometeu que estaria conosco e investe em nós diuturnamente para que possamos dar certo, nos apoie em nossas tristezas, em momentos de alegria, está junto de nós, para que consigamos acertar. Ele nos dá todas as condições de melhoria para que possamos dar bons frutos na encarnação que estamos. Lembrando que o mentor não é um espírito familiar, o espírito familiar nos quer bem. O mentor espiritual quer o nosso bem. Nossos mentores são muito importantes para nós, mas frequentemente nós esquecemos deles. Lembramos muito mais do obsessor do que do mentor. Raramente lembramos de orar pedindo a Deus que os proteja, porque eles também são espíritos que precisam de oração. Eles também estão em luta, embora sejam nossos orientadores. Então, aprendamos a orar pedindo também por eles, aprendamos a entrar em sintonia com eles. Precisamos redescobrir o caminho, o canal que nos liga a este amigo tão especial, que faz tudo para que acertemos em nossa caminhada terrestre. Precisamos cuidar de 3 coisas distintas para descobrir essa conexão. Primeiro, nossos pensamentos, porque os pensamentos constroem as palavras. O segundo, nossas palavras solidificam nossos atos. Então, tudo começa no pensamento. Então, oferecemos-nos para manter nossa mente sintonizada com a deles, os mentores. A melhor maneira de sermos gratos a eles é sermos dóceis aos seus conselhos, maleáveis nas nossas ideias, para que nos identifiquemos com aquilo que eles nos propõem, isto é, com o que eles querem. O desejo dos nossos mentores é que ouçamos os seus conselhos. Eles não estão conosco para nos fazer ricos, poderosos, famosos, não. Eles querem apenas que consigamos vencer nossas imperfeições. Essa é a verdadeira missão deles. Se para vencermos nossas imperfeições for preciso que choremos, choremos. É melhor que choremos nós e o Espírito sorria, do que o homem sorrir e o Espírito chorar. Eles querem nosso sucesso espiritual, nossa vitória espiritual, para que sejamos felizes do ponto de vista espiritual, na grandeza que temos para viver. Então, os nossos mentores, eles não querem nos fazer rico, não querem que nós tenhamos sucesso material, eles querem nosso sucesso espiritual, do ponto de vista espiritual, tudo na grandeza espiritual. Por esse motivo, eles estão profundamente empenhados em oferecer-nos todos os recursos. Eles se comprometeram conosco desde o princípio, está acompanhando nossas encarnações o tempo todo. Boa parte das nossas vitórias, das boas ideias, são resoluções, e resoluções devemos a eles, aos esforços que fazem durante nosso sono para despertar nossas consciências para o caminho reto. O que quer dizer isso? Então, quando a gente dorme, nosso espírito se afasta do corpo. E o nosso anjo da guarda, nosso mentor, leva o espírito, trabalha com ele, incutindo coisas boas em nós, para que quando a gente acorda, se for
Se for permitido, a gente recorda. Senão, eu tive bastante sonho essa noite, eu recordo vagamente, eu recordo tudo. Então, o que for permitido, a gente recorda. O que não for... Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para expor para vocês. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Que tenhamos todos uma boa noite e um bom retorno aos nossos lares. Que assim seja.